Oi, alô, pessoal do terceiro ano. Eu peguei a apostila de vocês, tá? Que veio no PET, no plano, né, de estudo tutorial do Estado. Aí eu vou dar uma passada para vocês nessa primeira matéria da semana 1, tá? Para dar uma clareada para vocês aí, para vocês conseguirem fazer as atividades. Olha, a primeira coisa que veio aí foi o tema, né? Eletrostática. O que é eletrostática? É o estudo do comportamento das cargas elétricas que estão em repouso. Porque, olha, o próprio nome já diz. A palavra eletrostática é eletro mais estática. Então, estático, repouso. Eletro, elétrons, carga elétrica. Então, o estudo das cargas elétricas em repouso. Depois a gente vai ver sobre a eletrodinâmica, que dinâmica é movimento. A gente vai começar a estudar as cargas elétricas em movimento, ok? Então, por enquanto, nós vamos ficar na eletrostática. Para a gente estudar a eletrostática, a primeira coisa que a gente tem que saber é o conceito de carga elétrica. O que é carga elétrica? Carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria, assim como a massa. Que é isso? A matéria ela tem várias propriedades, ela tem massa, ela tem carga elétrica, ela tem peso, e toda propriedade da matéria ela tem que ser representada por uma unidade. A carga elétrica, né, ela é representada pela unidade Coulomb. Toda vez que eu calcular a carga elétrica de um material, eu vou colocar Coulomb. Do mesmo jeito que quando eu calculo a massa, eu coloco quilo, peso, newton, tá? Então, em cada unidade da matéria, né? Cada propriedade, ela tem uma unidade. Por que carga elétrica é Coulomb? Esse nome Coulomb, ele foi em homenagem a um físico francês. O nome dele é Charles Coulomb. Esse físico, ele publicou vários tratados, tá? Da eletricidade, do magnetismo. Geralmente na física é assim, quando uma pessoa estuda sobre um determinado assunto, eles colocam o sobrenome dele na unidade daquele assunto. Por exemplo, Isaac Newton estudou a força. Um dos temas dele, aí a unidade de força é Newton, em homenagem a Isaac Newton, e assim por diante, tá bom? Então, continuando aí, os átomos, eles possuem prótons, tá vendo que tem carga positiva, eles possuem também uma carga negativa, que é os elétrons, e tem também os nêutrons. Então, eu vou passar para uma outra página, tá? Para a gente entender direitinho quais são as cargas elétricas presentes no átomo, tá bom? E na matéria. Gente, como o texto disse lá, olha, o átomo, ele tem cargas positivas e negativas. Então, vamos ver aqui. Isso aqui é um átomo, vocês já devem ter visto na química, né? No núcleo do átomo estão os prótons e os nêutrons, vermelho próton, azul nêutron. E na eletrosfera do átomo estão os elétrons. Então, todo átomo ele é formado de prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons, eles estão na eletrosfera e eles possuem uma carga elétrica negativa. Já os prótons e os nêutrons estão no núcleo. Os prótons possuem carga positiva e os nêutrons, eles não possuem carga elétrica. A carga elétrica dele é zero, tá? A carga elétrica resultante dele. Então, quantas cargas elétricas existem na natureza? 2 cargas elétricas. Quais são elas? Positiva e negativa. Prótons, carga positiva. Elétrons, carga negativa. Então, qual a conclusão que nós podemos tirar aqui? Que todo átomo, ele possui carga positiva e carga negativa. O núcleo do átomo é carregado positivamente, porque é onde está os prótons. Já a eletrosfera do átomo é carregada
negativamente. Coloquei isso aqui só mesmo para a gente fazer uma revisão, que vocês já viram isso, né, em química do primeiro ano. No primeiro ano, a primeira coisa que a gente vê em química, né, é o átomo, ok? Agora, gente, já que nós sabemos, né, que nós temos dois tipos de carga elétrica na natureza, positiva e negativa, lembrando, positiva, prótons, negativa, elétrons. Nós vamos ver uma lei, né, essa lei está lá na apostila de vocês. Na verdade, a apostila ela só vem falando que as cargas se repelem, que as cargas se atraem, o próton atrai o elétron, né? Então, nós vamos ver aqui a lei da atração e da repulsão. O que é a lei da atração e da repulsão? Ela diz o seguinte: cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Então, cargas de mesmo sinal, positivo com positivo ou negativo com negativo. O que vai acontecer com as cargas de mesmo sinal? Elas vão se repelir. O que é repelir? Elas vão se afastar, tá? Uma se afasta da outra. Então, por exemplo, positivo com positivo. O que vai acontecer aqui? Elas vão se afastar, tá bom? Negativo com negativo. O que vai acontecer aqui? Vão se afastar. Então, aqui, como as cargas são iguais, a gente está vendo a repulsão, tá? Elas se repelem, então ocorre repulsão, tá? Entre elas. Então, vou colocar aqui repulsão entre as duas. Agora, vendo o contrário, cargas de sinais contrários. O que é sinais contrários? Uma positiva e outra negativa, ou negativa com positiva. Elas vão o quê? Se atrair. Então, o que vai acontecer nesse caso do positivo com negativo ou do negativo com positivo? Vai haver, olha, uma aproximação, né? Elas vão aqui, ó. Então, vai acontecer aqui uma atração entre elas. Ok? Então, a lei da atração e da repulsão é essa. Sinais iguais se repelem, repulsão. Sinais diferentes, sinais contrários se atraem.